Tonho descobre ser filho de Casemiro e humilha Mirinho com um segredo chocante que muda tudo. Mirinho encontra um documento escondido pelo próprio pai a 7 chaves e descobre uma verdade que jamais pode vir à tona. Desesperado, ele tenta destruir a prova antes que alguém veja. Porém, tudo muda rapidamente. O que ninguém imagina é que Tonho vai colocar as mãos nesse documento incrível e revelar a verdade da forma mais chocante possível. Além disso, uma revelação inesperada atinge Mirinho em cheio e destrói tudo aquilo que ele acreditava ser verdade. Um segredo do passado dele vem à tona e acaba com a vida dele. Tudo começa quando Mirinho chega em casa, acreditando estar sozinho. Até que, de repente, ele percebe uma movimentação estranha. Ao olhar melhor, ele vê o seu pai, Casemiro, completamente concentrado, mexendo em alguns papéis espalhados pela mesa. Mirinho fica ali observando em silêncio. Casemiro não notou a presença do filho. Só que ele parece nervoso. Olha para um documento específico e fica encarando como se fosse algo muito sério. Mirinho então diz: "Que papel é esse, pai?" De repente, Casemiro toma o maior susto. Ele esconde rapidamente aquela folha de papel e questiona: "Mirinho, o que você tá fazendo aqui uma hora dessa em casa?" Mirinho cruza os braços e questiona o seu pai novamente: "Que papéis são esses aí?" Visivelmente nervoso, Casemiro responde: Não é nada. São só contratos. Coisa da fazenda." Mirinho encara o pai com desconfiança e ainda não acredita no que ele respondeu. "Contrato? Desde quando o senhor fica escondendo o contrato como se fosse um crime?" Casemiro desvia o olhar do filho e diz: "Ah, Mirinho, vê se me deixa em paz. Vá cuidar da sua vida, vai." Sem dar mais explicações, Casemiro guarda os papéis e sai do local. Só que isso levanta ainda mais as suspeitas de Mirinho e diz a si mesmo: "Tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso descobrir o que é." Assim que Casemiro se afasta, Mirinho não perde tempo. Ele olha para os lados, certificando-se de que está sozinho, e se aproxima da mesa. Ele então pega o papel que Casemiro escondeu rapidamente e, ao colocar os seus olhos naquele documento, ele fica completamente paralisado. Sua respiração fica ofegante e ele diz a si mesmo: "Isso não pode ser verdade. Isso é impossível." Mirinho fica visivelmente abalado e continua dizendo: "Ninguém pode descobrir isso aqui. Ninguém pode saber." Com um olhar decidido, ele fica prestes a rasgar aquele documento. Mas antes que consiga concluir, uma voz surge atrás dele. Graça aparece e pergunta:
Mirinho, o que você tá fazendo mexendo nas coisas de seu pai? Se ele ver, ele vai ficar uma arara. Você conhece o Sr. Casimiro. Mirinho se assusta rapidamente, esconde o papel e tenta disfarçar. Ele força um sorriso e responde: Nada demais. Eu só tava aqui arrumando esses documentos que o meu pai pediu. Só isso. Mirinho então sai e dali se afasta da sua mãe e diz que precisa de qualquer jeito eliminar esse papel de uma vez por todas. Momentos depois, a tensão na casa aumenta ainda mais. Graça e Casimiro estão em um canto discutindo. Graça fala revoltada: Você não pode contar isso para ninguém. Você enlouqueceu! Casimiro passa a mão no rosto e responde: Eu não aguento mais esconder esse segredo, Graça. Isso está me consumindo. Eu preciso revelar a verdade. Mirinho chega novamente por ali, mas acaba se escondendo para ouvir tudo. Ele fica atento a cada palavra. Graça se aproxima de Casimiro sem notar a presença do filho e diz: Você jurou, Casimiro, que esse segredo nunca viria à tona. Se isso vazar para toda a cidade, a nossa vida acabou. Mirinho continua em silêncio, ouvindo tudo. E Graça ainda diz: Você nunca vai revelar isso para ninguém. Está me ouvindo? Casimiro fica em silêncio por alguns segundos. Enquanto isso, Mirinho, nervoso, coloca a mão no bolso para pegar o documento. Até que ele se surpreende. O papel não está lá. Ele arregala os olhos e começa a procurar desesperadamente nos outros bolsos, mas não encontra. Ele então, chocado, diz a si mesmo: Não pode ser. Onde é que tá? Será que eu deixei ele cair? Será que alguém pegou? O desespero toma conta dele. No dia seguinte, Mirinho está na sala, agindo naturalmente. Claramente ainda perturbado e curioso para saber onde é que foi parar aquele documento. Nesse instante, Tonho entra. Mirinho olha para ele e vê uma oportunidade de descarregar a sua frustração. Ele cruza os braços e com desprezo diz: Ô empregadinho, vá lá na cozinha buscar uma água pra mim, vá. Tonho fica encarando Mirinho em silêncio e olha para ele com um olhar firme. Mirinho se irrita e diz: Você não me ouviu, não? Vá logo antes que eu te mande embora, empregadinho. Só que Tonho não se move. Ele apenas continua olhando para Mirinho. E isso deixa o riquinho ainda mais furioso. Mirinho então ameaça: Você perdeu a noção do perigo? Quer ficar sem um teto para morar? Sem comida para comer? Tonho então respira fundo e diz: A sua folga acabou, Mirinho. Eu não vou fazer mais nada pra você. Chega! Você não manda mais em mim.
Mirinho fica em completo choque, sem acreditar nisso. Nesse exato momento, Casimiro e Graça entram. Graça olha para os dois e pergunta: Oxi, o que é que está acontecendo aqui? Mirinho responde rapidamente: Esse empregadinho aí tá esquecendo o lugar dele. Graça olha para Tonho e diz: Você está ficando muito abusadinho, viu, Tonho? Não se esqueça que você mora e come aqui de graça, viu? Só que Tonho não abaixa a cabeça. Ele continua encarando a todos e afirma: Eu descobri tudo. O silêncio toma conta do ambiente. Graça engole seco e pergunta: Do que é que você está falando? Tonho retira o papel do bolso, levanta diante de todos e Mirinho arregala os olhos ao reconhecer o documento que roubou de Casimiro. Tonho então declara: Eu acabei de descobrir o maior segredo dessa família. O maior segredo da minha vida. Eu descobri que eu sou filho do Casimiro. Casimiro e Graça se entreolham completamente chocados. E Mirinho fica paralisado. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Aproveita e me conta. Você acha que Mirinho deve ser expulso de casa? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Tonho, ainda bravo, continua dizendo: Esse tempo todo vocês esconderam isso de mim. Me fizeram viver como um empregado dentro da casa do meu próprio pai. Casimiro tenta se aproximar e se explicar. Tonho, se acalme, por favor. Eu posso te explicar. Mas Tonho interrompe e questiona: Explicar? Explicar o quê? Que você teve vergonha de mim? Que você me escondeu como se eu fosse um erro? Graça tenta intervir na situação. Você não entende, Tonho. Se, por um acaso, fosse descoberto pela cidade inteira, o que eles iriam pensar de mim e do seu pai? Nós não poderíamos ficar queimados na sociedade desse jeito. Tonho rebate: É claro, porque é só isso que importa, não é? Vocês mentiram pra mim a minha vida inteira. Casimiro continua dizendo: Ô Tonho, eu sempre tive um carinho imenso por você. E você sabe disso. Até que no meio da explicação de Casimiro, ele comete um erro fatal e revela um outro segredo chocante. Acontece que, quando o Mirinho... Ele, nesse exato momento, fica em silêncio. Mirinho pergunta: O que tem eu? O que você ia dizer, pai? Casimiro trava por alguns segundos, mas não consegue voltar atrás. Ele respira fundo e diz: O Mirinho não é o meu filho de sangue.
O mundo de Mirinho desaba naquele instante. Ele dá um passo para trás e, em choque, questiona: Peraí, o que foi que o senhor disse? Graça tenta intervir. Casimiro, não fale mais uma palavra sequer. Porém, já é tarde demais e Casimiro continua dizendo: Mirinho, você é adotado. Você não é nosso filho de sangue. Mirinho fica completamente paralisado. Ele balança a cabeça negativamente, se negando a acreditar. Não. Isso é mentira de vocês. Não pode ser verdade. Tonho dá um passo à frente e, com um tom de desprezo, diz: Veja só. O grande Mirinho, que se achava superior a todo mundo, nem filho de verdade é. Enquanto eu sou filho de sangue do Casimiro. Mirinho sente o seu chão sumir. Ele olha para a Graça, que não consegue nem encará-lo. Mirinho ainda diz com desprezo: Eu não tô acreditando que agora o empregadinho vai ter que conviver comigo como se fosse o meu irmão. Só que Tonho humilha o próprio Mirinho. Eu acho que você está muito enganado, Mirinho. Eu sim sou filho de Casimiro. Você deveria ser o novo empregadinho daqui. Mas você tem sorte que eu sou uma pessoa boa e não guardo rancor. Dessa forma, Mirinho fica completamente humilhado e não só isso. Ele perde também a grande herança de Casimiro, já que naquela época quem não era filho de sangue não recebia. Mas antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!